E aqui eu trouxe um cara hoje para conversar com a gente que é especialista em apresentações. Tem tudo a ver com o mundo de palestra, certo? Hoje eu vou conversar com o Leonardo Boneto. E o Leonardo, ele é especialista em PowerPoint. Porque o que o cara faz no PowerPoint é impressionante. É impressionante realmente, tá? São obras de arte. E cara, eu quero trocar um pouquinho de ideia hoje com ele exatamente sobre isso, porque eu acredito que para você fazer uma apresentação incrível no PowerPoint é necessário que você tenha um toque artístico. Eu acho que é necessário, cara. E eu acho que fazer boas apresentações está totalmente relacionado com tirar boas fotos, totalmente relacionado com fazer bons vídeos. Eu acredito que se você saca uma coisa, você intuitivamente acaba sacando todas as outras. E eu quero saber como o Léo pensa sobre tudo isso. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje nessa live, beleza? Vou chamar o Léo aqui para conversar com a gente aqui agora. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa tá te vendendo ou te desvendendo? Boa noite, galera. Isso aí, Gabi, já vai pegando aí o papel, a caneta, porque hoje vai chover insight. Fala, Léo! E aí, beleza? E aí, cara, beleza? Beleza, como é que você tá? Na paz? Aqui. Na humilde, na moral, como diria Charlie É Brown? exatamente isso. Aqui é só alegria, cara. Com corona ou sem corona, a gente aqui tá só alegria. Cara, eu queria que antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre apresentação, sobre PowerPoint, sobre slide, sobre um monte de coisa, eu queria que você começasse passando aí pra galera que ainda não te conhece, como que você entrou nesse mundo aí de apresentação. Pra quem não sabe, galera, até colocando uma introdução aí, pra quem não sabe, o Léo, ele fez um curso de administração de empresas, você fez ADM também, né, Léo? Fiz. Numa instituição de educação, que eu também fiz, inclusive o Léo, acho que era de 2 turmas aí na frente da minha, a gente se conheceu lá e recentemente a gente voltou a se encontrar aí e o cara tá mandando bem pra caramba aí nos slides, eu convidei ele pra falar com a gente exatamente sobre isso. Mas, Léo, você pode falar um pouquinho pra galera aí como é que você entrou nesse mundo aí de apresentações, etc? Eu mandando bem, você mandando bem também, né? Opa, cara. Bom, vamos lá. Como é que eu comecei, então, essa questão das apresentações? Desde muito novo eu gostava de apresentações, do ponto de vista estético da coisa mesmo, tá? Porque, do ponto de vista de oratório, eu tinha muita dificuldade. Eu era uma pessoa muito travada, eu era muito tímido. E durante o período ali em que eu estudei no CEAP, que eu estudei no colégio mesmo, né? Eu comecei a ser desafiado a melhorar essa questão da comunicação. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade e eu precisava melhorar isso. Então, eu comecei a ficar muito e vi a necessidade de melhorar essa questão que era muito ruim em mim, tá? E aí, do ponto de vista de design, eu estudo design desde os 14 anos. E aí, durante o período da faculdade, eu falei, poxa, eu queria fazer um trabalho diferente para a faculdade, do TCC. Como eu fiz administração também na faculdade, eu falei assim, eu não quero fazer uma apresentação comum, como a gente vê na maioria das vezes, né? Que é aquela apresentação, assim, que a gente conhece, uma coisa muito, assim, tradicional, né? Então, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu falei, poxa, eu preciso fazer uma apresentação diferente. E durante a faculdade, eu assistia muita palestra, sempre tem muito de palestras. E durante esse período da faculdade, eu assisti uma palestra em específico, que foi do Fernando Kimura, que, né, um amigo nosso em comum, e eu fiquei encantado com a palestra dele. Falei assim, cara, que palestra sensacional. E aí eu fui até ele, conversei com ele e tal. Falei assim, pô, Fê, Fê não, né? Porque a gente não se conheceu. Falei assim, pô, parabéns pela palestra e tudo mais. Ele falou, pô, obrigado e tal. Eu falei assim, como é que você fez essa apresentação? Aí ele falou assim, e qual programa você usou? Porque quando eu olhei aquilo ali, eu imaginei que ele tinha, sei lá, contratado um programador para fazer um programa para ele, alguma coisa assim. Ele falou, não, cara, isso aqui é o PowerPoint. Eu falei assim, é o PowerPoint? Ele falou assim, o PowerPoint. Eu falei assim, cara, não é possível. Ali me mostrou, falei assim, cara, é um PowerPoint, não tô acreditando, beleza. Eu falei assim, mas como que você fez isso? Ele falou assim, então, contratei uma agência. Eu falei assim, legal, vou atrás dessa agência. E aí, só pôr num parênteses, posso pôr um parênteses aí, Léo? Pode pôr. Galera, só pôr num parênteses, o Léo acabou de falar do Fernando Kimura. Não sei se foi essa palestra que o Léo assistiu, tá, especificamente, mas tem uma palestra que o Fernando Kimura tem no YouTube, ele fala nessa palestra sobre neuromarketing. E, cara, essa palestra dele lá no YouTube tem uma apresentação de slides incrível, impressionante. E esses slides foram feitos no PowerPoint. Então, para vocês depois terem uma noção
noção da qualidade de PowerPoint, que a gente está conversando, da qualidade de PowerPoint que impressionou o Léo lá naquela época, depois dá uma pesquisada no YouTube, Fernando Kimura, Neuromarketing. Isso aí. E aí, quando eu entrei em contato com essa agência, na época, eram muitos dinheiros, digamos assim, muito caro para contratar, né, para fazer o meu TCC. Falei assim, bom, eu... Você tem noção mais ou menos de quanto era? Cara, acho que é legal não falar muito, né? Melhor não falar, mas assim, era muito dinheiro na época, para mim, Beleza. um aluno de faculdade, ser um curso no bolso, falei, puta, não vai rolar, eu não vou conseguir pagar. Então, o que eu fiz? Entrei no site dessa agência e em outros sites também comecei a pesquisar para saber se tinha algum tutorial que falava alguma coisa disso, e não existia, cara, não tinha nenhum canal no YouTube, nada, ninguém falava, você não encontrava, no máximo você encontrava alguns tutoriais da própria Microsoft, mas eram tutoriais bem assim... Básicos, né? Bem básicos enfim, então não achava nada. Então comecei a pesquisar, até que eu comecei a encontrar alguns materiais, que eram materiais já feitos, né? Tipo, algumas apresentações, como aquela do Kimura. Aí o Kimura também me ajudou nessa época, ele me mandou esse arquivo, e aí eu comecei a fazer uma espécie de engenharia reversa. Então eu comecei a... estudando o que tinha lá, como aquilo ali foi construído, eu falei, puxa, assim que o cara construiu, assim que o cara fez essa animação e tal, e eu fui aprendendo isso. E aí eu falei assim, poxa, se isso não tem no YouTube, eu acho que como eu, outras pessoas gostariam de aprender também. Bom, poderia criar um canal sobre isso. E aí foi que surgiu a ideia de criar o canal Slide Mestre, onde eu compartilharia essas informações que eu obtive, né, fazendo esse conhecimento aí, analisando e fazendo essa engenharia reversa dos materiais que eu encontrei pela internet. Mas era bem assim, bem difícil de encontrar mesmo, né? E aí eu fui pesquisando e criei o canal, e o canal acabou crescendo, as pessoas realmente se interessaram por esse assunto e tal. Basicamente foi essa história de forma bem resumida. Canal Slide Mestre. Seu canal tem quantos inscritos hoje, Léo? 97.600 e pouco, chegando a 98 mil. Show de bola, show de bola. Vamos lá então. Cara, eu queria dividir agora que vocês conheceram um pouquinho da história do Léo, como é que ele começou a criar apresentações de slides. Seu canal tem quantos anos? Ele é de 2016, de novembro de 2016. 4 anos, mais ou menos. Vai fazer 4 anos. Então, agora que vocês conheceram essa jornada aí do Léo, como é que ele começou aí a criar apresentações a partir das engenharias reversas? Cara, eu queria dividir essa nossa live em 2 partes. Criação de PowerPoint, criação de apresentações no PowerPoint. Eu acredito que para você fazer isso, não é necessário simplesmente você pegar algumas técnicas e ir lá e mexer no PowerPoint. Eu acredito que é necessário que você tenha não uma especialidade, mas uma sensibilidade lúdica e técnica. Então eu queria dividir essa nossa conversa, essa nossa live em 2 partes. A parte lúdica e a parte técnica. E eu queria começar primeiro com a parte lúdica, cara. Eu quero começar aqui com a parte lúdica das apresentações. Eu quero trocar ideia com você sobre arte um pouquinho, Léo. Cara, o que é necessário para criar? Porque eu vejo que você, por exemplo, pegando o seu exemplo, você é um cara bom em tirar boas fotos. Você é um cara bom em fazer vídeos. E você é um cara bom também em criar apresentações. Eu vejo esses pontos em comum em todo mundo que faz boas apresentações também. Como é que você enxerga a relação dessas 3 coisas? Como que funciona a criação dentro da sua cabeça? Eu acredito que eu sou um bom observador. Eu acho que todo artista, ele é, em essência, um grande observador. E a partir desse momento, a gente passa a tentar reproduzir aquilo que a gente observa, aquilo que a gente entende como belo, aquilo que a gente entende como o que é estético e que é socialmente aceito como belo, e começa a tentar reproduzir aquilo naquilo que a gente for produzir, seja uma foto, como você disse, seja um vídeo, seja uma composição, né, uma peça que você vai compor, enfim, eu acredito que o ponto fundamental é você ser um bom observador. Legal, legal. Então, vamos lá, Léo, beleza. Aliás, deixa eu pedir uma ajuda da galera que tá assistindo a gente aí. Galera, eu preciso que vocês ajudem a gente a descobrir a hashtag dessa nossa live. Toda live a gente tem a ajuda dos telespectadores, dos palestrantes que estão assistindo a gente para criar uma hashtag e depois eu posto uma charge, né, alguma coisa engraçada lá no nosso feed com essa hashtag da nossa live, tá bom? Então, conforme a gente for falando algumas coisas aqui, se vocês acharem alguma coisa legal para pôr numa hashtag, fala aí. Tipo, hashtag Davi,
Essa estátua aqui que tá na minha cara, eu acho que é a do Davi. Então, é tipo isso, beleza? Só pra vocês entenderem a brincadeira. Vamos lá, Léo. Legal. O artista é um grande observador, você falou. Cara, isso faz bastante sentido pra mim. Só pra quem tá entrando aí, a gente tá separando a nossa live em duas partes, tá? Na parte lúdica e na parte técnica de como criar um PowerPoint. E agora a gente tá justamente falando sobre o lúdico. Léo, você falou sobre a observação. Cara, há algum tempo atrás, eu não me considerava um cara criativo. Eu não conseguia tirar apesar de desde pequeno eu desenhar, pegar aquelas figurinhas de chiclete e desenhar no papel, eu não conseguia criar uma coisa do zero. E a partir de um ponto, e eu não me lembro exatamente qual ponto foi, eu comecei a conseguir criar algumas coisas que antes eu não conseguia fazer. E eu acredito que isso vem bastante da observação de referências, né? E isso daí que você acabou de falar fez bastante sentido para mim por causa disso. Eu comecei a aumentar o meu repertório de referências e isso começou a me ajudar a pensar em algumas ideias de criação de PowerPoint, criação de apresentações, criação de artes para divulgar aqui na empresa, né? E aí eu queria entender se você vê sentido numa coisa que para mim é muito clara. Quando eu vou criar uma imagem, eu me imagino naquela arte, cara. Eu não sei nem como explicar isso, mas tipo, eu criei, por exemplo, você viu o post que eu fiz do primeiro episódio da websérie, o Efeito Tony Robbins? Então, antes da gente fazer aquilo ali, eu me imaginei fazendo aquilo ali, eu me vi fazendo aquilo ali de fora, como se eu estivesse olhando no espelho, e depois eu reproduzi aquilo ali. Você entende? Isso faz sentido? Faz sentido. E muitas vezes o nosso cérebro ele busca caminhos, né, mais fáceis. Para quem trabalha com arte, para quem é artista, para quem faz isso o tempo inteiro, e aproveitando aqui, um beijo para todo mundo aí que me segue, que tá entrando aqui na live, um beijo para Jade, melhor namorada do mundo, um beijo para todo mundo aí que tá participando. Peraí, deixa eu ganhar um ponto aqui também, senão você vai me quebrar, cara. Um beijo pra Natália, melhor esposa do mundo, senão você quebra minhas pernas, cara. Então, é o seguinte, até esqueci o que eu tava falando. Você tá falando sobre essa questão de você se ver na arte. Ah, sim, exatamente. Eu acho que o nosso cérebro ele acaba criando caminhos e facilidades à medida que a gente vai praticando, né? Estava até conversando com o Alex, que trabalha comigo, né? Ele me ajuda muito aqui no nosso dia a dia e tudo mais. Ele é o tutor aqui dos alunos da Slide Mestre e tal. E ele estava falando justamente sobre isso, né? Como a gente tem essa capacidade de imaginar muitas vezes antes de reproduzir ou antes de criar aquela peça. Por exemplo, o fotógrafo, ele muitas vezes ele não sabe o que vai acontecer durante o evento, mas ele já está imaginando uma possibilidade de uma foto, de uma composição ali que ele está na cabeça dele. Poxa, ele viu o lugar e falou assim, puxa, seria legal se tivesse uma pessoa assim, com um copo assim, tal, nessa distância tal. O cara imaginou. Aí o que ele vai fazer? Ele vai esperar um momento para dar aquele clique. Mas aquilo já estava na cabeça dele, ele já tinha aquilo na cabeça. O que ele ia fazer mais ou menos ali na hora do evento em si, ele só estava esperando a oportunidade para clicar. Eu acho que um artista, né, as pessoas de forma em geral, eu acho que muitas vezes a gente cria essas facilidades, a gente imagina, né, muitas vezes, e aí a gente vai tentar reproduzir aquilo, né, de acordo com o conhecimento técnico, ou de acordo com aquilo que a gente consome de referência. Quando eu fazia o meu canal, por exemplo, eu consumia um tipo de conteúdo. Hoje eu consumo outro tipo de conteúdo. Então, se você pegar os primeiros vídeos do meu canal e comparar ele com os vídeos de agora, obviamente que houve uma melhora, né, do ponto de vista de oratória, houve uma melhora da didática, houve uma melhora técnica, mas também houve uma melhora principalmente de influência, né, do que eu estava consumindo naquela época e como que era o que eu produzia baseado naquela influência e o que eu produzo hoje baseado nas influências que eu tenho hoje, né? Faz muito sentido. Inclusive tem uma frase que eu repito algumas vezes que eu ouvi de um mentor meu e eu adoro e faz muito sentido com isso que você acabou de falar. A água que a gente bebe sai no nosso suor. Então, isso que você falou das referências que você tinha lá no começo do canal e das referências que são hoje influenciam o Léo e os vídeos do Léo daquela época e diferente dos vídeos do Léo que estão sendo feitos hoje porque as referências são diferentes, né? Então, a água que a gente bebe sai no nosso suor, acaba que as referências que a gente tem acaba aparecendo como pinceladas no que a gente cria. E, cara, eu adoro falar sobre essas coisas lúdicas porque muitas coisas se conectam aqui. Então, a gente está aqui falando com palestrantes nesse momento. Às vezes, um palestrante ele pode ter meio que uma crença de que ele não é bom em criar uma apresentação,
mas o cara é muito bom em criar uma palestra. Se a gente for pegar desconstruir, basicamente o modus operandi é parecido. Se não for igual, é parecido. Você acha que isso faz sentido ou não? Faz sentido, até porque também, ó, eu vou dar um outro exemplo. Recentemente, eu conversei com uma pessoa que tinha muita dificuldade em passar a ideia dela, em criar como se fosse um mapa mental. Para mim, é uma coisa que eu acho muito fácil de entender e eu consigo mostrar ali, consigo fazer de uma forma muito visual aquilo que eu estou imaginando, aquilo que está aqui dentro, Uhum. né? Inclusive, você me mandou o mapa mental até mais cedo. E aquilo ali ficou bem claro como você também tem essa facilidade. E não é todo mundo que consegue, né, que consegue criar isso de forma tão, como você falou, tão lúdica. Para algumas pessoas isso daí é muito mais fácil, né? Uhum, Então verdade. começa a imaginar, você mesmo criou um infográfico, né? A Uhum, partir do conhecimento que você tem, você foi lá tal, não, é isso, criou lá o infográfico, né? A gente não pode dar muitos detalhes, mas você foi lá e ficou uma coisa muito simples de qualquer pessoa leiga olhar e falar, poxa, eu entendi aqui, tá muito fácil de você compreender, uhum. né? Então acho que sim, eu acho que tem algumas pessoas que têm essa facilidade, outras pessoas já têm outras facilidades em outros campos ali, como por exemplo do ponto de vista de conteúdo e tal, né? De criação, de ideias assim, de poxa, sei lá, como que eu posso exemplificar isso aqui, como que eu posso explicar isso daqui de uma forma mais prática, né? Algumas Uhum. pessoas não conseguem explicar as coisas de forma prática. Uhum. E aqui a gente, mesmo falando do lúdico, as coisas acabam se conectando de uma forma bem racional. Porque, olha só, a gente acabou de falar sobre a conexão entre a criação de uma apresentação e a criação de uma palestra. Se eu já sou bom, e eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui, a gente seja bom nisso, já que a galera é palestrante. Se eu já sou bom na criação de uma palestra, ou seja, eu já sei montar, eu já sei organizar, porque a criação de uma palestra é isso, a organização de um começo, meio e fim que se conecta com alguém que você está falando. Se eu já sou bom em organizar uma comunicação, eu posso organizar aquela comunicação no papel. Foi exatamente o que eu fiz lá no infográfico que eu te mostrei. Mas aí eu tenho uma dificuldade, que é a dificuldade de tornar aquilo bonito visualmente, sabe? Colocar aquilo numa arte, colocar elementos, colocar cores, colocar imagens que fiquem bonitas ali. Esse toque artístico eu tenho mais dificuldade para conseguir montar. Mas isso se conecta com alguma coisa que a gente falou lá no começo dessa live, que foi a observação, a absorção de referências. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de organizar e você coloca o músculo para trabalhar, né? Porque nada vem fácil, você precisa pôr o músculo para trabalhar até nisso. Então, você tem a habilidade da organização, coloca o músculo para trabalhar atrás de referências, você começa a criar um repertório de insights para unir aquela organização que você já criou. Então, aqui no lúdico, as coisas também se tornam racionais, se tornam conectadas, né? Exatamente. A questão da referência. Talvez você não consegue transportar isso daí uma coisa mais visual, porque não é o tipo de produto que você consome hoje. Você hoje não tem tanta referência, né? Já eu vivo disso, então eu vejo o tempo inteiro, tô tendo acesso a isso, tô observando, eu tô vendo o que as pessoas fazem, quais são as melhores práticas e tudo mais, então para mim é mais fácil. Então, enfim, aí são as habilidades de cada um e obviamente que aquilo que a gente tem mais contato acaba tornando esse caminho um pouco mais fácil. Exatamente. A água que a gente bebe sai no nosso suor. Se você está consumindo Exatamente. referências de arte, vai sair referências de arte. Se você está consumindo organização de informações, vai sair organização de informações. Muito bom, muito bom. Cara, a última pergunta que eu tenho aqui para te fazer, e já deixando um parênteses aqui, galera que está assistindo aí a gente, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, ou se vocês tiverem alguma dificuldade em relação à criação de apresentações, já vai deixando aqui embaixo que depois a gente vai abrir para perguntas aqui para eu fazer para o Léo também, tá bom? Vamos lá, Léo. A última pergunta antes da gente sair aqui do lúdico. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conhecimento que você tem entre a ideia do apresentador se conectar com a apresentação dele. Que não é só fazer um PPT e sair lendo o que está escrito lá, né? Precisa ter uma Exato. conexão com a apresentação. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Quando eu comecei a estudar sobre a questão da arte, principalmente voltada para apresentação e para oratória, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Então, o que eu comecei a buscar? Poxa, o que eu posso me apoiar para tornar essa comunicação mais assertiva e mais fácil para mim? Então aí, como o design eu já estudava na época, eu pensei, poxa, eu acho que
uma boa apresentação pode facilitar esse caminho para mim. Isso de forma bem, assim, sugestiva mesmo. Isso daqui, sei lá, eu pensei e falei assim, acho que pode me ajudar nesse sentido. E hoje eu tenho pesquisas, tenho dados, né, artigos que comprovam que uma pessoa que se apoia num visual, ela tem muito mais facilidade de se comunicar. Óbvio que não adianta você só ter como você mesmo falou, ter um slide bonito e tudo mais e tal. Se você tiver uma oratória ruim, a apresentação vai ser ruim, né? Uhum. Não tem slide que vai te salvar disso. Só que existem algumas pesquisas, principalmente uma pesquisa da Amy Cuddy, que ela diz o seguinte: nós temos basicamente dois hormônios, né? Que é o cortisol, o outro que os homens têm muito maior do que as mulheres, que eu me esqueci agora. Não é testosterona, né? Testosterona, exatamente. Uhum. A testosterona é o hormônio de dominação, de dominância. Uhum. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a gente observa algumas pessoas que são colocadas em alguns postos de liderança, esses hormônios, eles são bem diferentes, digamos assim. Então, uma pessoa que não está acostumada com isso, quando ela é colocada numa situação onde ela vai ter que exercer a liderança, ela vai apresentar um baixo nível de testosterona e um alto nível de cortisol. Uhum. Vai ser uma pessoa que vai apresentar muito estresse e pouco hormônio de dominância. Mas dominância não é do ponto de vista ruim, negativo, tá? Do ponto de vista associado à liderança mesmo. Ela vai ter dificuldade. Só que, se você observar, mesmo na natureza, ou mesmo, né, em casos de empresas, onde a pessoa está há muito tempo exercendo essa função de líder, você vai ver que esses hormônios eles vão alterando ao longo do tempo. E aí ela vai apresentar um alto nível de testosterona, né, mesmo no caso das mulheres, e um baixo nível de cortisol, ou seja, ela aprende a lidar com o estresse e aprende a lidar com essa situação. Tá? Que legal. E outras pesquisas mostram que as pessoas inseguras, normalmente, elas apresentam o mesmo nível de cortisol e testosterona daquele caso da pessoa que não está acostumada a liderar. Então, quando ela está num ambiente onde ela está sendo ali julgada por todo mundo e tal, tem uma outra pesquisa que fala que, uma pesquisa até feita na Inglaterra, que o maior medo do ser humano é o de falar em público. Uhum. Então, ela está nesse papel de falar em público, ela tem muita dificuldade e ela está ali, cara, ela está estressada e com pouco baixo de testosterona para conseguir ali lidar com aquela situação, certo? Uhum. No entanto, quando as outras pessoas tem uma reação positiva sobre ela, esse nível ele muda. E aí a pessoa vai ter aquele nível do líder. E como que a pessoa pode ter esse reflexo positivo? Justamente uma boa apresentação. Quando você tem uma apresentação bacana, a pessoa vai olhar e vai falar assim, caramba, que legal e tal. O próprio fato da pessoa responder de forma positiva vai fazer você, como apresentador, se sentir mais aliviado, confiante, ficar mais tranquilo, mais confiante. E aí sim, a coisa vai desenrolar mais fácil. Então, Caraca. acaba que a apresentação ela pode te ajudar até do ponto de vista da oratória. Caramba, muito interessante isso. Colocando um ponto a mais aí também, eu acredito que a apresentação, eu digo sempre que o palestrante tem 6 pontos de contato com o cliente. E um desses 6 pontos de contato é a palestra. É o ponto de contato principal, né? A palestra ali com o cliente. E em todos os pontos de contato, a gente precisa chamar a atenção e despertar interesse. Em todos esses pontos de contato, em cada um deles, a gente chama a atenção e desperta interesse de uma forma diferente. Eu acredito que na palestra, a forma de chamar a atenção é por meio da apresentação e o interesse é despertado por meio da sua comunicação, por meio do que você tem a falar. Só complementando aí o que você disse, porque isso também está conectado, né? É porque, no exemplo que você deu, a apresentação, ela não vai passar todas as informações. A apresentação, principalmente as apresentações que a gente trabalha, elas são justamente para despertar atenção. Então, são apresentações que muitas vezes elas são lúdicas, são visualmente impactantes, bonitas, bem pensadas e bem formuladas, mas que elas têm pouca informação, digamos assim. Às vezes ela tem uma palavra-chave, uma frase, ela não é como as apresentações que a gente via antigamente, que era cheia de textos, cheia de coisa, até porque não é para competir com você. Você que vai ser, né, o grande ponto ali de interesse da sua plateia. Então vai chamar atenção, mas obviamente a pessoa vai se recordar, vai ter esse interesse pelo que você vai falar. Perfeito, perfeito. E agora que você deu o gancho, vamos entrar aqui na parte técnica da nossa live. E para a parte técnica eu também tenho um filtro aqui
Porque agora eu sou um exército, cara. Eu tô falando por todos os palestrantes. E aí eu tenho que representar eles aqui nessa nossa live. Cara, primeira coisa, você falou aí sobre a necessidade da apresentação ser impactante. O que seria uma boa apresentação? Você já colocou um ponto, uma apresentação impactante. Você pode colocar alguns outros elementos para a gente conseguir identificar uma boa apresentação? Uma boa apresentação, ela tem que ter algumas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, existe uma identidade visual para essa apresentação, e essa identidade visual, ela contempla uma fonte ou uma tipografia que foi pensada e elaborada exatamente para o que você quer passar com essa apresentação. Segundo, qual é a harmonia de cores que foi pensada para essa apresentação em específico? Que tipo de mensagem você quer passar com essa harmonia de cores? Depois, essa apresentação, ela é uma apresentação que ela tem, do ponto de vista técnico, tá? Ela tem animações que são fluídas, que são orgânicas e que, sendo orgânicas, elas não vão atrapalhar o seu desempenho, porque tem aquelas apresentações que o cara coloca um monte de animação lá, só que são animações que acabam piorando a experiência de quem está assistindo. A pessoa pensou nessas animações e está alinhado com aquele público que ela está falando. Enfim, de forma resumida, tá? Essa apresentação como um todo, ela foi desenvolvida para aquele público? Só que isso é a partir dessa pergunta, aí sim você vai puxar todas essas ramificações, né? Todas esses galinhos aí para você se preocupar na hora que você for desenvolver. Muito bom. Então, o princípio de tudo é para quem você está fazendo a apresentação, né? É, exatamente. Isso é legal que conectou com uma pergunta aqui que a Gabi fez. Ela falou o seguinte: minha palestra é sobre autoestima, resiliência, autoconfiança na adolescência. Meu PPT é dinâmico em função disso. Se eu adaptar para adultos, é necessário deixar o PPT mais sério, mais formal? Não necessariamente. As pessoas muitas vezes elas têm dificuldade e elas acham que assim, ser formal significa que a gente tem que colocar tudo preto e branco ou fazer tipo textos. Isso é o tradicional, digamos assim, ou isso era da forma antiga de se fazer as coisas, não é formal. A gente pode ser formal usando várias características atuais e várias características que as pessoas gostam e que elas apreciam muito. Falo isso porque eu já fiz apresentações para diversas empresas, todos eles, né, os representantes, as pessoas ali com quem eu tenho contato, eles ficam muito impressionados e eles adoram usar esse estilo de apresentação em convenções, em treinamentos do time comercial, do time de marketing, enfim. Então, não necessariamente você precisa fazer uma coisa tradicional para atingir esse público mais adulto, né? Esse público mais velho. Vamos dar um pulinho de novo, Léo. Você falou aí que já fez várias apresentações para o mundo corporativo e as apresentações que você fez não foi exatamente formal, preto e branco, e a galera adorou. Então eu queria dar um pulinho, já que você deu esse gancho, dar um pulinho de novo para o lúdico, para te perguntar uma coisa, cara. Quando você vê alguém com os olhos brilhando por uma apresentação que você fez, o que você acha que você tocou dentro daquela pessoa para que ela gostasse tanto daquilo? É engraçado, né, cara? Primeiro que, assim, pra mim é uma experiência sempre muito positiva, porque a pessoa ficou muito feliz, ela se identificou com aquilo que você criou. Então, é muito satisfatório saber isso, né? Muitas vezes a gente pode desenvolver essa questão quando a gente toca, principalmente... Cara, todo mundo teve infância. Todo mundo tem memórias muito fortes. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Há um mês atrás, dia 11 de julho de 2020, o que você almoçou? Cara, não sei não. Como assim você não sabe? Faz um mês, pô. Não sei nem ferrando. Não sei, não lembro nem o que eu almocei ontem. Agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Você lembra da história dos Três Porquinhos? Lembro. Lembra mesmo? Lembro sim. Quando foi que você assistiu pela primeira vez a história dos Três Porquinhos? Muito tempo atrás. Quando eu era criança. Então, por que você lembra de uma coisa de, sei lá, 20 anos atrás e você não lembra uma coisa de um mês atrás? Porque mexeu com as minhas emoções, será? Exatamente, mexeu com as suas emoções. Obviamente que a criança ela tem muito mais facilidade para se conectar emocionalmente com alguma coisa, com alguma peça, enfim, com as coisas lúdicas, como você fala, né? Mas todo mundo tem isso, né? Todo mundo foi criança e todo mundo tem as suas experiências
Aham. estão muito marcadas ali no córtex pré-frontal, porque a pessoa ela viu aquela imagem e ela se lembra, às vezes com riqueza de detalhes. Ela lembra das sensações que ela teve quando ela assistiu, por exemplo, o Rei Leão. Você falou do Rei Leão, Aham. então, né? Quando você chegou lá na Walt Disney, pô, você viu o Rei Leão. Às vezes você lembra a sensação da primeira vez que você assistiu, tal. Eu assisti Rei Leão, acho que foi o filme que eu mais assisti da Disney, né? O Rei Leão, Aladdin, Hércules, enfim. Às vezes você se lembra com riqueza de detalhes, porque aquilo te tocou emocionalmente, você criou uma conexão emocional e você criou ali uma memória emocional. E muitas vezes, quando a gente instiga o lúdico nessas apresentações, a gente também está brincando com isso, porque as pessoas, embora elas sejam adultas, elas têm essas memórias, por mais que elas possam não admitir, porque o cara às vezes é um cara, né, não, tá, isso aí é coisa de criança, sei o que lá, mas o cara, ele vai se conectar, ele lembra lá de quando ele era criança, de quando ele assistia, sei lá, pode ser que ele não assistiu o Rei Leão e não tocou nele, mas às vezes ele assistiu Pernalonga, às vezes ele assistiu o Pica-Pau e tocava nele. Então, às vezes são características, são coisas que você faz, você puxa ali da memória do cara por alguma arte, por algum conceito, né, do que a gente já Uhum. falou aqui, do que é belo, do que é socialmente aceito, né, como belo, né, do ponto de vista estético, e a pessoa fez essa associação e ela se conectou, ela achou aquilo ali fenomenal. E eu vou dar um exemplo aí dentro do que você acabou de falar, Léo. Por exemplo, a gente agora nesse tempo de quarentena tá tendo um monte de lives, né? Todo dia, toda hora tem lives acontecendo no Instagram. E provavelmente a galera que tá aqui assistindo a gente já, essa semana já deve ter assistido algumas lives e ainda vai assistir algumas lives até domingo. Bom, eu acabei de fazer isso que você falou. Para você ver que para impactar não precisa ser uma coisa extraordinária, nossa, isso é super diferente. Eu coloquei um bonequinho desse daqui e agora é provável que a nossa live seja a live que fique na cabeça das pessoas muito mais do que uma live normal com duas pessoas conversando. Então, uma coisa simplesmente por ser diferente, às vezes pode ficar gravado por uma, sei lá, eu acho que isso daqui não chega a ser emocional, né, Léo? Mas, tipo, é diferente, simplesmente fora do comum, e só por causa disso, às vezes você já fica gravado na cabeça de alguém. Exatamente, exatamente. Obviamente que o diferente, ele instiga, né, esse tipo de memória, né? Eu lembro que o Kimura mesmo, ele falou numa palestra dele lá, acho que a primeira palestra do RD que ele fez, que a galera falava que, ele é o cara da jaqueta prateada, que ele foi com uma jaqueta prateada, entendeu? Ele é a mesma palestra, não fez nada diferente, ele foi com uma jaqueta prateada. Já se Só que diferenciou. as pessoas lembravam dele, né? Enfim, tem formas aí exóticas, né, de você fazer as pessoas te lembrarem. Que nem a Se Lady lembrarem Gaga com o vestido de carne lá, né? de carne, exatamente. Existem essas formas, né? E existem essas formas mais de você se conectar com as pessoas com as memórias delas, né? Muito bom. Agora vamos voltar para a parte técnica aqui que a gente estava falando. Eu tenho uma pergunta aqui do Renato. Ele falou assim: quando eu aprendi PowerPoint lá nos anos 90, muita gente usava os efeitos nas letras. Hoje em dia é válido? Passa aspecto profissional? Depende de como esses efeitos são usados, tá? Nessa época, o PowerPoint ele tinha uma certa limitação, né? Normal. Ainda hoje ele tem muita limitação, muitas coisas que a gente não consegue ainda fazer no PowerPoint, mas existe essa possibilidade de você utilizar, desde que essas letras não sejam uma coisa assim. É aquilo que eu falo. Tudo depende daquilo que a gente consome. Eu acho que se a gente começar a consumir motion graphics, por exemplo, a gente vai entender que os grandes artistas de motion graphics, eles buscam utilizar alguns conceitos de movimento e tal, estudando, por exemplo, os princípios da Disney de animação, e eles costumam replicar esses conceitos independente da ferramenta e da plataforma que eles vão usar. Tem alguns movimentos que eles não são orgânicos. O que é um movimento orgânico? É um movimento que, para os nossos olhos, ele não parece real, ele não parece natural. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou fazer um movimento assim, vou movimentar daqui para cá. Né? Minha mão vai daqui para cá. Se eu fizer esse movimento assim, isso aqui não é natural, isso não é real, isso aqui não representa a realidade. Quando eu faço um movimento assim, percebe que ele é muito mais real, muito mais natural? Se eu vou fazer esse movimento assim,
Eu estou replicando o que eu observo na natureza, o que eu observo da vida real. Quando a gente replica esses movimentos da vida real, quando as pessoas olham, elas falam assim, poxa, eu não sei porquê, mas tá legal esse movimento. Esse E que é é o justamente negócio, cara. Tem muita coisa que a gente vê, a gente acha bonito, mas a gente não sabe por que tá bonito. Inclusive, exato. você acabou de falar aí sobre a questão do real, e tem alguns efeitos de transição de um vídeo para o outro que ele simplesmente replica uma piscada de olho. E aquilo ali Aham. passa batida. E se não tiver, a gente percebe que parece estranho. Mas como tá real e tá comum, aquilo passa natural, passa batido. Se não tiver lá, faz falta e, tipo, tá legal, né? Exatamente. E tá vendo, ó, uma simples transição de piscar é uma coisa muito simples do ponto de vista Exatamente. técnico. Uhum. Então, não é assim, o tanto de firulas, digamos assim, que você é capaz de fazer que vai dizer se aquilo se assemelha com a realidade ou não. Uhum. Mas sim, se aquilo parece orgânico para quem tá vendo, se o cara vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não sei porquê, mas puta, tá legal esse movimento aí. Então, é válido sim, a pessoa pode usar essas animações em textos mesmo, né? Nas letras separadas ou no texto completo, como ela preferir, desde que ela tenha essa atenção de tentar replicar aquilo que é orgânico, Uhum. aquilo que vai ser aceito de forma melhor por quem estiver assistindo. E provavelmente lá no seu canal você deve ter alguns tutoriais de como fazer isso acontecer, né, Léo? Sim, tenho vários tutoriais, vários. O meu canal, inclusive, ele tem, o que eu mais faço é tutorial. O maior número de vídeos lá. Hoje, exatamente às 7, agora 7h15, a gente chegou a 200 vídeos no canal. Ou seja, tem Caraca. muito conteúdo lá, né? Muito, muito material lá. Lá o que mais tem é tutorial. Então, a pessoa pode sim aprender várias coisas sobre movimentos orgânicos, enfim, é o que eu mais falo lá no canal. Acho que o pessoal que me segue lá já tá até de saco cheio, falando, ai, cara, esse cara vai falar de movimento orgânico de novo, velho. Cara chato. Então tá aí, Renato. Qualquer coisa, se tiver dúvida sobre movimentos orgânicos, canal Slide Mestre. Lá ele passa alguns tutoriais de como fazer isso acontecer. Bom, você tá falando aí da galera que te segue, tem um aluno seu aqui que perguntou: Léo, você como bom orador recomenda algum livro ou vídeo para auxiliar na apresentação, para captação de atenção e perca de timidez? Sou um dos seus alunos. Como que é o nome dele? Donis. Não sei se o nome dele é esse, Donis. mas tá Donis. Então, beleza. Ó, Donis, sim, eu tenho alguns livros que eu recomendo, inclusive um deles eu estou usando aqui, ó, para apoio, que é um livro bem técnico e bem prático, tá? Isso aqui, ó, TED Talks. Ah, É o livro do Chris Anderson, que é o responsável, né, pelo TED Talks e tal. Então, ele é um livro bem técnico mesmo, que ele vai te ajudar como você se prepara, usando ali, obviamente, digamos assim, os macetes de um TED Talks, que não é exatamente toda a palestra que você vai usar esses macetes, tá? Mas eu acho que já é um bom passo. E tem várias outras dicas, né, outros livros, e mesmo, cara, vídeo na internet, tem vários vídeos de pessoas que podem te dar vários tutoriais que podem te ajudar nesse sentido para você se sentir mais confiante. É muito bom, isso. muito bom. O Luke, eu não sei se o seu nome é esse também, tá, cara? Mas tá aqui, Luke, eu vou falar, Luke. Ele perguntou: amigos, no ponto de vista de vocês, o que seria uma apresentação ou palestra de alto impacto e como o treino influencia no resultado final? Bom, a apresentação de alto impacto a gente já comentou aqui. E sobre o treino, acho que depois você fala aí a sua opinião, Léo. Mas, cara, eu acho que sobre o treino, eu acho incrível quando eu vejo um palestrante que ele tá totalmente conectado com a apresentação dele, a ponto de não olhar para a apresentação. O cara tá falando aqui, ele tá com o passador de slides na mão, e ele aperta o botão, quando ele continua falando alguma coisa, o negócio ali já muda e ele já tá falando, e lá tem alguns tópicos do que ele tá falando. Então essa conexão eu acho top. Do meu ponto de vista, é exatamente o que eu imagino, tá? É o cara chegar a ter tanto domínio, não só do conteúdo, porque, enfim, eu costumo falar que conteúdo, na minha opinião, eu brinco, né? Até uma forma de instigar um pouco, deixar a galera um pouco assim. Conteúdo não importa. Aí os caras, como assim conteúdo não importa? É porque pra mim conteúdo, ela é condição sine qua non. É como um cara que vai lutar no UFC, o cara fala assim, ó, mas o importante é o cara saber lutar. Mas, pô, você tá no UFC, amigo. É lógico que você vai ter que saber lutar. Entendeu? Todo mundo lá sabe lutar. Todo mundo sabe lutar, aliás, 3 artes marciais lá. Sabe lutar jiu-jitsu, muay thai, enfim. Então, assim, não, mas o importante é o cara saber lutar. Não, todo mundo sabe. Agora, o que o cara faz de diferente? Será que como que o cara se prepara psicologicamente para aquela luta? Né? Por exemplo, o cara que ganhou do Anderson Silva, que ganhou 2 vezes, não me recordo o nome dele, acho que é Chris, né? Eu esqueci o nome dele também, mas é Chris. Chris Weidman, eu acho. Chris Weidman, eu acho.
É isso Enfim, mesmo. o cara, curiosamente, né? Coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidência, o cara é formado em psicologia. O cara é Caraca. psicólogo. E o cara falou que ele se preparou. Os caras falaram, não, mas como você preparou? Você fez um treinamento de quantas horas e tal? Ele falou assim, cara, eu já era um lutador. Eu não precisei me preparar fisicamente, porque esse é o meu trabalho. Eu me preparei psicologicamente. Na questão psicológica que o Anderson Silva ganhava dos caras. Aham. Os caras já chegavam já praticamente Tremendo já. derrotados. Então, né, feita essa, né, desculpa esse parênteses aí, essa analogia, mas assim, conteúdo, cara, você vai ter que saber. Você vai ter que saber o conteúdo da sua palestra. Agora, o que que você faz de diferente, né? E você ter essa conexão com o seu slide é uma questão que necessita de treino. Você não Uhum. pode, como que você vai ter essa conexão com o slide se você nunca treinou, né? Então, vai além de você saber o seu conteúdo, né? É um outro nível da apresentação, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Cara, o RDZ, Desenvolvimento Humano, colocou uma pergunta polêmica aqui, hein? Essa eu quero ver você responder. Sabendo que comunicação corporal é o que mais influencia em uma apresentação e sabendo que atualmente estamos impedidos de fazer apresentações presenciais, qual é a importância do PPT? Eu creio que seja fundamental, né? A pessoa ela vai ver basicamente o seu rosto e no máximo ela vai ver suas mãos, isso se você for italiano como eu, que gosta de gesticular. Do contrário, ela não vai ver nada, vai ver o seu rosto e olhe lá. Então, eu creio que por esse motivo, o PPT, né, a apresentação, seja vital para que você desperte o interesse, porque é muito fácil da pessoa se dispersar, né? Ainda mais na internet, cara. É muito fácil da pessoa estar olhando ali e sei lá, alguém falou com ele no WhatsApp, o cara sair e, enfim, cara, é muito, muito fácil do cara perder a atenção em você. Então, você tem que, de alguma forma, manter a atenção do cara. E o PPT acaba se tornando vital nesse processo. Cara, e eu também acredito a mesma coisa, mas o RDZ aqui, ele colocou, sabendo que a comunicação corporal é a mais importante, eu acho que ele já tinha mais ou menos essa resposta sua na cabeça, Léo, porque agora a comunicação corporal está limitada de certa forma, como você disse, né? Exato. A única coisa que aparece é o rosto. Então a apresentação, agora nesse momento de palestras online, talvez seja mais importante do que a apresentação corporal, até porque quando tá todo mundo junto em um lugar só, tem aquela troca de energia, né? Você consegue sentir, literalmente, se aquela pessoa tá curtindo o que você tá falando ou não tá curtindo o que você tá falando. Agora aqui pelo online, às vezes, essa sensação passa batido e às vezes a apresentação, ela segura a atenção da pessoa, como você bem falou, que do outro lado pode estar mexendo no celular ou pode até deixar aqui só a fotinha na palestra e, tipo, nem tá prestando atenção, né? Exato. Não, e como você falou mesmo, essa questão de sentir de ambos os lados, né? Você, como apresentador, sentindo a plateia e o contrário também. Porque o cara também que está assistindo você, ele também vai sentir a energia do lugar, vai sentir a energia do palestrante, né? Da pessoa que está ali expondo e tal. E, cara, isso tem um poder gigantesco. Eu lembro da sensação que eu tive quando eu fui, né, palestrar lá no RD, por exemplo. Uhum. Cara, aquilo ali é cara, assim, a energia do lugar, ela realmente molda a sua experiência. Então, de fato, você perde muito quando você não está ali presencialmente, né? Você tem uma experiência um tanto quanto comprometida. E nesse sentido, você tem que usar aí as armas que você tem ao seu alcance para manter a atenção das pessoas. E isso casa com uma pergunta que o Neiva perguntou o seguinte: como é a questão de custo para a montagem de uma apresentação? É acessível para pequenos empreendedores? E aí eu já queria acrescentar uma coisinha à pergunta dele, Léo, que é, além de ser acessível para pequenos empreendedores, no custo de oportunidade, você acredita que vale mais a pena para alguém que não tem uma grana assim muito acessível nesse momento, dar uma ralada, dar uma maratonada, por exemplo, no seu canal e fazer alguma coisa, alguma apresentação? Sim, bom, vamos lá. Primeira pergunta. Se é acessível sim para pequenos empreendedores. Existem formas de você contratar esse tipo de serviço, tá? Não necessariamente se você for numa agência, o que as pessoas fazem? Elas chegam já com um deck lá ou com uma apresentação que elas usam na empresa delas, que tem, sei lá, 70 slides e fala assim, ó, eu quero que você faça uma apresentação. Só que normalmente nesse mercado o cara ele cobra por slide. Uhum, Porque o desenvolvimento do slide é como se fosse um quadro sendo pintado ali uhum. pelo artista. Então você tem um quadro e o cara vai pintar aquele quadro ali e tal. Se você vai pedir para ele 10 quadros, vai ser mais caro do que você pedir um, concorda? Normalmente, eu digo assim, se for o Sim. mesmo artista, né?
É óbvio que ele pode te dar, de repente, um desconto para você estar comprando uma quantidade maior e tal. Mas, normalmente, nesse mercado, a pessoa cobra por slide. Então, se o cara vai chegar e vai pedir para fazer 70 slides, ele não vai ficar barato para ele, Uhum. né? Só que, se o cara daqui do lado de cá, né, da agência, entender qual que é a situação que o cliente está, né, fazer uma consultoria, entender o cliente, fazer um bom briefing para entender em que ponto esse cliente está, ele vai entender, poxa, eu, por exemplo, eu já atendi empresa gigante, né, multinacional, e eu atendi startup, Uhum. que é uma... Os caras não tinham absolutamente nada. Os caras me pediram para desenvolver uma apresentação para eles venderem uma ideia para investimento. Ou seja, os caras não tinham nada, tinham uma ideia. Então, pô, por que esse cara comprou de mim? Por que esse cara comprou de mim? Então esse cara aqui, ele tinha muita grana e por isso que ele conseguiu pagar? Não, é porque eu entendi qual que era a necessidade dele, eu fiz uma consultoria com ele e a gente entendeu, poxa, olha, para esse tipo de trabalho você pode conseguir apresentar a sua ideia muito bem com 10 slides. E eu consigo fazer para você uma condição de acordo com a sua realidade. Uhum. Cara, beleza, vamos fazer 10 slides. E o cara já entrou em contato comigo para fazer outra apresentação, entendeu? Que legal. Então, esse processo de consultoria é muito importante também do nosso lado para a gente entender em que ponto está esse cliente. E aí você fez uma outra pergunta também. Sobre se vale a pena dar uma maratonada e fazer acontecer. Exatamente. Em todo caso, né, para todas as pessoas aí, cara, tem muito conteúdo. Como eu falei, hoje eu estou lançando o vídeo número 200 no meu canal. Então tem muito, muito conteúdo lá. Então se você, de repente, está num momento aí de carreira, enfim, você não está podendo investir por qualquer que seja o motivo, cara, assiste o conteúdo lá, conteúdo de graça. Tá lá, só chegar lá, assistir, ver o que você curte, o que faz sentido para você e tal. E, enfim, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa lá. Show de bola, Léo. Ó, cara, tem uma última pergunta aqui. Eu queria ver se dá tempo da gente responder. A apresentação de PowerPoint pode ser comparada à Story? Quanto mais resumido e mais bonito for o design, melhor? Story você fala de Instagram. Uhum. Não necessariamente. Se ele for resumido, se ele for bonito, cara, bonito do ponto de vista estético e tal, é o ideal. Agora, se for resumido, talvez não seja necessário. Às vezes tem artes e slides que eu já desenvolvi complexo, cheio de camadas, cheio de efeitos e tal, que ficaram top para aquela proposta, né? Que foram muito de acordo com aquela proposta, por exemplo, uma proposta futurista e tal. Bonito precisa, curto não necessariamente. Exato. Show de bola, Léo. Quero agradecer você por esse nosso tempo aqui, cara, foi sensacional. A galera adorou porque eu vi um monte de elogio, mas eu queria agradecer você, Léo, pelo seu tempo e quero agradecer todo mundo aqui que passou aqui para assistir a gente. Léo, agradeço demais, Lucas. Obrigadão, cara. E galera, segue lá o Léo no canal dele, Slide Mestre, tá? Tudo que ele falou aqui, ele destrincha lá nos tutoriais dele. Um abraço, Léo. Obrigadão, hein, cara. Obrigado. Abraço, Lucas. É nóis. Tamo junto. Tamo junto.